Quero, invocando a proteção de Deus, dar início à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, com a finalidade de investigar a regularidade na aplicação dos recursos públicos por parte das instituições de saúde no estado do Mato Grosso do Sul. A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar os recursos públicos aplicados na área da saúde em todo o território sul-mato-grossense. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito tem a composição deputado Maurício Picarelli, que é o sub-relator da nossa comissão, deputado Onevande Matos, membro, deputado Lauro Davi, que é o vice-presidente, e o deputado Júnior Mock, que é o relator da comissão, e o deputado Amarildo Cruz, que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito. O deputado Júnior Mock justificou a sua ausência nessa primeira reunião em função de estar cumprindo uma agenda em Brasília, e foi convocado devidamente o seu substituto, deputado Eduardo Rocha, para que pudesse se fazer presente na condição de suplente do deputado Júnior Mock nessa comissão. E também aguardamos a presença do deputado Lauro Davi, que foi devidamente convocado. Em havendo a presença de 3 dos 5 membros da comissão, nós estamos, então, dando início à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa reunião queria, a princípio, discutir com os membros alguns encaminhamentos que nós queremos instituir para que esses encaminhamentos façam parte das nossas próximas reuniões, audiências públicas, enfim, os procedimentos que nós vamos adotar para poder fazer com que atingir o nosso objetivo, que é fazer a investigação que nos foi delegado o poder de fazer na área da saúde aqui no nosso estado. Eu, a princípio, queria definir algumas questões. Primeira delas, as reuniões ordinárias dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Data das reuniões ordinárias da CPI. Uma segunda questão que eu quero sugerir é o período a ser investigado, também para que nós já possamos decidir e colocar em ata essa reunião. E uma terceira sugestão é um calendário mínimo de oitivas e de audiências a serem realizadas também pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse calendário, logicamente, eu quero, a princípio, que fica a sugestão para os demais membros, que nós possamos aprovar aqui um indicativo, uma sugestão, logicamente, que durante o andar da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós vamos identificar a necessidade ou não de nós estarmos mudando, alterando, acrescentando alguns outros lugares, enfim. Então, são essas as sugestões a princípio, e também tem um pré-roteiro também que já foi entregue a todos os membros para que pudessem fazer uma avaliação, que nós queremos também, nesse pré-roteiro que já foi analisado pelos membros, também tomar algumas definições em cima da aprovação dele, com as devidas mudanças ou não que nós fizermos, com as devidas mudanças ou não que nós fizermos aqui durante essa reunião. Então, a princípio, esse o encaminhamento sugerido pela presidência e, logicamente, havendo a compreensão dos demais membros, que façam a inclusão na pauta daqueles itens que acharem necessário. Pois não, pela ordem, deputado. Presidente, eu acho que nós já deveríamos, de acordo com o roteiro, já ir definindo dentro do roteiro, tomando as decisões. Primeiro, a questão da data das reuniões, o dia das reuniões. Eu quero aqui fazer uma sugestão para que sejam realizadas inicialmente todas as segundas-feiras.
no horário das 15 horas. Uma sugestão que eu faço. E também já definir o início do cronograma de oitivas, né? Das pessoas que serão convocadas, tá? Ou convidadas, conforme o caso, né? Para que prestem esclarecimentos à comissão. Também que hoje tenhamos assim uma definição. A definição, correto. É só para esclarecer o deputado Eduardo Rocha e o deputado Lauro Davi, nós iniciamos aqui, deputado, a reunião, e o primeiro ponto é exatamente esse. Nós estamos colocando aqui algumas sugestões dentro desse roteiro que já foi entregue inicialmente para que cada deputado pudesse dar uma analisada, começar com algumas definições. A primeira delas, a sugestão aqui nossa e do deputado Onevan de Matos, a definição da data para a realização das reuniões ordinárias, fixar uma data de reuniões ordinárias. Em seguida, um outro ponto, o período abrangente, que período que nós vamos investigar. E a definição de oitivas e viagens. A princípio e depois, de acordo com esse documento que foi entregue anteriormente, nós passamos essas definições para nós tirarmos nessa primeira reunião qual que vai ser o cronograma de ação e de trabalho da nossa comissão. Pela ordem, outra sugestão com relação ao período, não sei se os demais membros concordam, e que seja feito nos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Todos os sugestão, deputado Onevan de Matos. Queria ouvir os demais parlamentares. Vamos começar, então, pelo primeiro ponto. O primeiro ponto, então, definição de reuniões ordinárias. O indicativo, a sugestão é de que nós façamos as nossas reuniões ordinárias às segundas-feiras, a partir das 15 horas. Essa é a primeira sugestão que foi encaminhada pela mesa. Eu queria ouvir os demais parlamentares. E quero justificar também o porquê dessa sugestão. Início de semana, o primeiro dia da semana, acho importantíssimo. Nós temos uma expectativa muito grande da sociedade que acompanha esse nosso trabalho, que logicamente quer acompanhar os resultados e os desdobramentos, e eu acho que isso no início da semana é bem melhor. Nós estamos fazendo essa reunião hoje na quarta-feira, porque não foi possível fazê-la na segunda-feira, mas que nós possamos, a partir da próxima semana, fazê-las, então, a partir do início, do primeiro dia da semana, na segunda-feira. E também em função de que na terça-feira não é possível, em função que aqui nesse espaço acontecem as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse indicativo da data de segunda-feira, queria ouvir os demais membros a respeito dessa sugestão de data. Deputado, boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde, em nome do presidente, cumprimento a todos os componentes desta comissão, e eu acho que segunda-feira seria uma boa data e às 15 horas um bom horário. Eu concordo com a sugestão do deputado Onevan. Ok, obrigado, deputado Eduardo Rocha. Deputado Maurício Picarelli. Também concordo, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Picarelli. Deputado Lauro Davi. De acordo. De acordo, deputado Onevan foi quem sugeriu. Também de acordo. Então, as nossas reuniões ordinárias dessa Comissão Parlamentar de Inquérito passa a ser nas segundas-feiras, a partir das 15 horas, aqui no plenarinho da Assembleia. Outro ponto também que houve uma sugestão do deputado Onevan de Matos, o período a ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O alcance dessa CPI. E o período de 5 anos me parece ser um período razoável, em função também, logicamente, de que não adianta nós investigarmos 10, 20, 30 anos, que nós não, enfim, nós temos que nos preocuparmos em fazermos uma investigação que nos seja possível identificar os problemas que nós temos que identificar para, com o relatório, pedir as providências do Judiciário e do Executivo com relação à aplicação dos recursos da saúde aqui no nosso Estado. Me parece também um período... 5 anos, um período razoável. Eu queria também ouvir o vice-presidente, deputado Lauro Davi. Eu entendo um período razoável. Agora queria resguardar aqui que, em face da crise que assola a saúde, nós temos que, estabelecendo o período de 5 anos, resguardar ao direito de alguma investigação ou de algum contrato licitatório ou de convênio anterior a essa data. Não que ela vá extrapolar, mas em se detectando a necessidade de se investigar um período... Elementos investigativos que remetem a tempo anterior, que seja resguardado essa prerrogativa à CPI.
Muito bem, deputado Lauro Davi, extremamente pertinente, me parece que... Mas queria ouvir também o deputado, o suplente do nosso relator, o deputado Eduardo Rocha. Eu concordo com os 5 anos e também dou minha opinião igual a do Lauro. Dentro das investigações, caso acha algum motivo ou alguma dúvida, e nós possamos ir além e investigar mais ainda. Que isso nos remeta à necessidade de ultrapassar esse período, que nós possamos avançar. Deputado Maurício Picarelli. Eu concordo, senhor presidente. 5 anos e... Com essa ressalva, né? A ressalva que o deputado Lauro Davi propôs. Correto, deputado Onevan. A proposta é sua e com a ressalva também do deputado Lauro. De acordo. De acordo. Então também se registre, né, na ata da nossa reunião a definição do período a ser investigado. Então, o período a ser investigado, o período de 5 anos, mas com a ressalva de que, em havendo entendimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, da necessidade de que esse prazo tenha que ser estendido, ou seja, mais de 5 anos, que nós venhamos a fazer dessa maneira, de acordo com o entendimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse documento também que foi entregue, esse roteiro, e os deputados tiveram oportunidade de tomar conhecimento, esse roteiro apenas é um indicativo, tem algumas sugestões, inclusive, aqui de inclusão, se for o caso de supressão ou modificação de algum desses pontos, eu queria... Então, a partir de agora, começar a debater isso, porque aqui estão elencadas algumas decisões também que vão começar a fazer parte da rotina de trabalho nossa aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. Começa no primeiro ponto aqui de roteiro, da definição de equipe de apoio e material. Tive conversando com alguns deputados e com o deputado presidente, inclusive, com relação ao funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Então nós precisamos, e eu gostaria de pedir aos membros da CPI, que nós possamos fazer isso de imediato, ainda essa semana, a definição de equipe de apoio e material. Equipe de material é tranquilo, isso, né, a casa dispõe desse suporte todo para o nosso trabalho. Nós já temos aqui, já verificamos com o presidente, ele nos autorizou, junto ao diretor de patrimônio da Assembleia, a disponibilidade dessa sala aqui, em frente à diretoria de patrimônio, inclusive. Ali tem uma sala já que foi disponibilizada para que nós possamos instalar lá a equipe de assessoria que vai trabalhar diariamente, né, nos trabalhos que nós temos que fazer de investigação, averiguação de documentos que vão ser requeridos pela comissão, enfim, a equipe que vai dar suporte à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, existe uma sala, um espaço já definido para que essa equipe possa estar atuando aqui na parte térrea aqui da Assembleia, no corredor, ao contrário, ao lado aqui desse aqui do plenarinho, em frente à diretoria de patrimônio, nós vamos ter essa sala lá disponibilizada para esses serviços. E com relação à definição da assessoria que nós vamos ter que também contratar, o suporte técnico que nós vamos ter que contratar. Eu queria aqui discutir com os demais membros e sugerir que nós fizéssemos a contratação de pelo menos 1 ou 2, vai depender do nosso entendimento e da necessidade que nós também identificarmos, 1 ou 2 peritos, né, esses peritos que trabalham em auditoria de recursos do Sistema Único de Saúde, pessoas que tenham esse currículo, peritos na área médica também, e peritos na área de auditoria, na área de direito. Eu acho que, não sei se inclui-se mais alguém, se for do entendimento dos demais parlamentares, mas parece a princípio que com essas 3 áreas nós estaríamos bem servidos, juntamente com as nossas assessorias, para que fosse feitas essas perícias. Gostaria de ouvir os demais parlamentares, pela ordem, deputado Onevan. Eu concordo, acho que deve haver a contratação nessas áreas de peritos, mas com uma ressalva, que estes peritos não tenham vínculo com nenhuma instituição, nem o governo do Estado, nem municípios, na Assembleia, nem com a Assembleia, para que
possam realmente ter independência nas suas formulações, nos seus pareceres, tá? Então, essa é a ressalva que eu faço e que eu entendo que é uma questão de liberdade de ação, autonomia, não só para o contratado, mas também para a própria comissão. Sem dúvida. Sem dúvida. É importante. Deputado Lauro. Por favor, você repete as consultorias que você propõe? A médica, em termos de perícia. Isso. Aqui ressalva-se que há uma especialidade na classe médica de auditores, sim, e os conheço, sim, conheço o trabalho que, às vezes, a simples perícia, a perícia num documento, sem a prática da auditoria entre relação, necessidade, consumo, volume, complica. Então, nós temos que, primeiramente, acrescentar neste perito médico uma experiência em auditoria de contas médicas e de contas hospitalares, que é fundamental. Sem dúvida. Então, seria... A jurídica, eu entendo que ela é fundamental, e proporia uma auditoria financeira e contábil. Te explico por quê. Porque as contas hospitalares seguem um ritmo meio que diferenciado, até pela questão do SUS, da Agência Nacional de Saúde e outras instituições, que têm características peculiares que a nós, membros da CPI, ou a qualquer que não tenha conhecimento, a gente possa cometer algumas injustiças ao analisar dados de forma leiga. Então, a auditoria contábil e financeira é fundamental, porque se trata de recursos, aplicação ou não, desvio ou não, e a gente não pode ser leviano de indicar alguma atitude que não seja científica ou tecnicamente comprovada. Muito bem. Alguma observação a mais? Bom, então parece que é consenso. O entendimento é exatamente esse, deputado Lauro Davi, e Vossa Excelência pormenorizou a nossa proposta, enriqueceu, na verdade, com detalhes técnicos, mas detalhados. Exatamente, a intenção é essa. Lógico que no decorrer, se nós identificarmos necessidade de estar contratando mais algum profissional de algum outro setor, nós vamos deliberar isso aqui durante as nossas reuniões. Mas a intenção é exatamente essa. Então é a perícia médica, a contratação. Eu vou fazer a sugestão aqui de que o indicativo de que pelo menos dois profissionais nessa área. Dois profissionais para nos auxiliar nas perícias médicas que devem ser feitas, e 2 profissionais também na auditoria contábil e financeira, e 2 profissionais na auditoria jurídica. Correto? Reafirmando, né? Sem nenhum vínculo. Sim, esse dado é fundamental. O deputado Onevan de Matos, mas me parece que é a compreensão de todos os membros da CPI. Nós temos que fundamentalmente zelar por isso. É o que nós queremos aqui, né? De que nós tenhamos essas contratações, elas vão ser passadas por aqui, por essa comissão, para serem aprovadas, e vão estar subsidiando nós com as informações que nós precisamos ter dessa parte técnica. Essa questão do item A, o item B, definir o calendário de reuniões, já foi definido. Local e instalação já foi definido. Definir as unidades de saúde a serem investigadas. Aqui está, no caso, colocando Campo Grande, né, HU, HR, Hospital do Câncer e Santa Casa. E como a CPI ela tem uma abrangência estadual, a sugestão que eu faço é que nós possamos estar investigando esses grandes hospitais, que todos eles trabalham com recursos públicos aqui na nossa capital, mas também, a princípio, os hospitais, pelo menos nos polos, no nosso estado, os maiores também, nós possamos, a princípio, deliberar já, no mínimo, uma visita, abrir uma linha de investigação para a gente ver também nesses hospitais, nas principais cidades, como que, a exemplo de Campo Grande, o que está acontecendo. Queria ouvir aqui os membros da CPI com relação a esse encaminhamento. Deputado... Presidente, eu gostaria... Deputado Rocha, depois o deputado Onevan. De dar uma sugestão. Gostaria, como está ocorrendo uma CPI na Câmara Municipal para investigar a área de saúde de Campo Grande, eu gostaria que a gente pudesse começar pelo interior. Não. Deve começar pelos hospitais regionais do interior. E aqui, eu estou vendo aqui os polos pauitivas,
tá Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Nova Andradina, Naviraí, Coxim. Três Lagoas. Mas não está Três Lagoas aqui, é isso que eu queria deputado, corrigir. Já não foi está feita Três a inclusão. Lagoas. Não, Sim, sem isso, dúvida. gostaria de Três Lagoas também. E acho Paranaíba. E aqui Ah, dá é Paranaíba Paranaíba é regional regional também. E Corumbá. Tá aí? Corumbá está aqui. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas, eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Corumbá está aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Regionais do interior. Deputado Maurício Picarelli. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Corumbá está aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, e eu sugiro começar pelos hospitais. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí Corumbá está aqui. nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram.
Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que pra gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu acho, começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Quando bota aqui. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que pra gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu Quando bota aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Quando bota aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que pra gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo, regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão.
Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí Corumbá aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Corumbá aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Corumbá aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok,
Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Corumbá está aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo. Nós regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada a Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto em paralelos. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí Corumbá está aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada a Vossa Excelência, nós podemos até, Corumbá está aqui. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto em paralelos. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo. Corumbá está aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI,
contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Corumbá está aqui. Aí, a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós deveríamos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, Corumbá está aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí, a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós deveríamos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Corumbá está aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais. Aí,
a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo... Quando bota aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Não. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Quando bota aqui. Aí, a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo, regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Não. Aí, Quando bota aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí, a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Quando bota aqui. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar
tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, né? Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que pra gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Quando bota aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, eu sugiro, então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Quando bota aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que pra gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, eu sugiro, começar pelos hospitais. Então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí... Quando bota aqui. Nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando.
Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Corumbá está aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas, eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós deveríamos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo... Corumbá está aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas, eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Corumbá está aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós deveríamos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo, regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas, eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande.
Aí Quando bota aqui. nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, mas quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, e eu sugiro... Quando bota aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas, eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, mas quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Quando bota aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, giro a Vossa Excelência, nós podemos até, e eu sugiro... Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Quando bota aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, mas quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. senhor presidente, Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão.
Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí Corumbá aqui. nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, e eu sugiro... Corumbá aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Teríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelos, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que... Então eu entendo... Corumbá aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, e eu sugiro... Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, e eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok,
Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Coronel aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo. Nós regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto, em paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí Coronel aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, a Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Coronel aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto, em paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais, aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos. Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar muito grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI, e entendo que. Então eu entendo. Coronel aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado. Ok, deputado. Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI,
contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Corumbá está aqui. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo nós regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, começar pelos hospitais. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, Corumbá está aqui. nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Aí a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, trombando. Acho que para a gente não ficar grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo começar pelos hospitais regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, Corumbá está aqui. Então eu entendo que, como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar trombando, fazendo ações quase que junto e paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Começar pelos hospitais. Aí
a CPI em Campo Grande e terminar os polos regionais. Deveríamos começar pelos... Eu acho que nós devemos, em paralelas, quase que fazendo ações, tá trombando. Acho que para a gente não ficar Campo Grande. Eu acho dos hospitais de Campo, que vai cuidar unicamente pela Câmara Municipal. Ela já está em andamento. Como já tem uma CPI. E entendo que... Então eu entendo... Quando bota aqui. Regionais do interior. Eu vou... Maurício Picarelli. Senhor presidente. Eduardo Rocha, deputado... Ok, deputado... Ok. Tenho isso como sugestão. Só isso que eles já fizeram. A gente vai fazer um serviço indo, e aí às vezes para a gente estar interagindo da Câmara Municipal com a própria CPI, contato, Vossa Excelência pode estar mantendo a da CPI, que durante a caminhada, Vossa Excelência, nós podemos até, então eu entendo que como já tem uma CPI e ela já está em andamento pela Câmara Municipal, que vai cuidar unicamente dos hospitais de Campo Grande, eu acho que para a gente não ficar tá trombando, fazendo ações quase que junto em paralelas. Eu acho que nós deveríamos começar pelos polos regionais e terminar a CPI em Campo Grande. Aí, começar pelos hospitais, nós podemos até, eu sugiro a Vossa Excelência, que durante a caminhada da CPI, Vossa Excelência pode estar mantendo contato com a própria CPI da Câmara Municipal, para a gente estar interagindo, e aí às vezes a gente vai fazer um serviço que eles já fizeram. Só isso, tenho isso como sugestão. Ok. Ok, deputado Eduardo Rocha, deputado Maurício Picarelli. Senhor presidente, eu vou... Regionais do interior. Quando bota aqui.